Olá, bora desvendar um sistema super poderoso para gerenciar trabalho? É uma ideia que, olha só, nasceu lá nas linhas de produção do Japão e hoje organiza o fluxo de trabalho no mundo todo, principalmente na tecnologia. A gente vai falar sobre Kanban. Para começar, uma pergunta que todo mundo já se fez. Como é que se lida com aquela avalanche de tarefas, demandas e projetos que nunca para, sem perder a cabeça? Pois é, o Kanban foi criado exatamente para resolver esse problema, para tentar transformar o caos em um fluxo de trabalho claro e bem organizado. O nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente vai entender o que é Kanban, viajar para as origens dele na indústria, mergulhar nos 6 princípios que fazem a coisa funcionar, ver como ele é usado no dia a dia e, no final, entender a grande ideia por trás de tudo, a tal da filosofia do fluxo. Beleza, então vamos começar pelo básico. Afinal, o que é esse tal de Kanban? A essência dele é bem mais simples do que parece, viu? No fundo, Kanban é um método para a gente conseguir ver o nosso trabalho, controlar o ritmo e buscar sempre melhorar. O foco não é entregar um monte de coisa de uma vez só, mas sim manter um ritmo que seja sustentável, sabe? Otimizando a eficiência do processo inteiro. E para quem já ouviu falar de Scrum, aqui está uma diferença fundamental. Enquanto o Scrum funciona em ciclos de tempo fechadinhos, as sprints, o Kanban é todo focado num fluxo contínuo. Isso faz com que ele seja muito mais flexível, perfeito para equipes que precisam lidar com demandas que mudam toda hora. Agora, para entender o Kanban de verdade, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. E olha que curioso, essa ideia não nasceu numa startup de tecnologia, não. Nasceu no meio do barulho de uma linha de produção. Tudo começou lá nos anos 40, com o sistema Toyota de produção. Eles tinham um desafio enorme, produzir só o necessário na hora certa para não ter desperdício. E a solução? Kanban, que em japonês significa literalmente cartão visual. Décadas depois, lá pelos anos 2000, o pessoal do mundo do software olhou para isso e pensou: essa ideia pode resolver os nossos problemas de fluxo e gargalos também. Essa imagem aqui mostra perfeitamente a simplicidade da ideia original. Era um cartão de papel para cada peça, para cada tarefa, se movendo por um quadro. Era um sinal visual super claro para todo mundo que mostrava onde o trabalho era necessário e o que já estava pronto. Essa transparência toda é a base de tudo. Ok, já entendemos de onde veio. Mas como essa ideia vira prática? Como ela funciona de verdade? A resposta está em 6 princípios que são tipo o motor do Kanban. E aqui estão eles, os 6 pilares. Visualizar o trampo, limitar o que está sendo feito, gerenciar o fluxo, ter regras claras, criar jeitos de dar e receber feedback e, por fim, aquela busca sem fim por melhoria. Vamos dar uma olhada em cada um. O primeiro passo, e talvez o mais famoso, é botar tudo às claras, tornar o trabalho visível. A gente usa um quadro, dividido em colunas que representam cada etapa do processo, tipo a fazer, fazendo, feito. De repente, aquele trabalho que era abstrato vira algo concreto, que todo mundo consegue ver. A equipe inteira passa a ter a mesma visão do que está rolando. O segundo princípio parece meio estranho no começo, mas é genial. A ideia é parar de começar coisas novas e começar a terminar o que já foi começado. Ao limitar o número de tarefas em andamento, o famoso WIP, de Work in Progress, a equipe é forçada a focar e a concluir as coisas. É o segredo para evitar sobrecarga e aqueles gargalos que travam tudo. Certo, o trabalho está visível e a gente não está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E agora? Agora o foco é no movimento. O objetivo é fazer com que as tarefas fluam pelo quadro do jeito mais suave e previsível possível. Gerenciar o fluxo é se perguntar: onde o trabalho está parando? O que está causando atraso? E, claro, ir lá e resolver esses bloqueios. Para esse sistema todo funcionar, todo mundo tem que jogar com as mesmas regras. O que significa pronto? Pronto de verdade? Quando um cartão pode mudar de coluna? Essas regrinhas, ou políticas, precisam ser super claras e combinadas entre todo mundo. Sem isso, a visualização do trabalho perde o sentido. E olha só, Kanban não é para ser uma foto na parede, algo que a gente monta uma vez e esquece. É fundamental ter momentos para parar e analisar o que está funcionando e o que não está. Reuniões regulares, análise de métricas, tudo isso cria ciclos de feedback, que são combustível para melhorar o processo. E isso nos leva direto ao último princípio: a melhoria contínua, ou Kaizen, como se diz em japonês. Com base nos dados e no feedback, a equipe vai fazendo pequenas mudanças, pequenos experimentos no processo, sempre buscando jeitos de tornar o fluxo mais rápido e eficiente. É um sistema que evolui junto com a equipe. A teoria é bem legal, né? Mas como é que isso funciona na prática, no mundo digital de hoje?
Vamos ver como esse conceito do chão de fábrica se transformou para caber nas nossas telas. A grande beleza do Kanban é que o princípio do cartão visual migrou perfeitamente do quadro branco com post-its para o software. Hoje, a maioria das equipes usa quadros digitais, o que permite colaboração remota, automações e a coleta de dados super valiosos sobre o fluxo de trabalho. E onde o Kanban realmente brilha, ele é muito poderoso em áreas onde o trabalho é meio imprevisível. Pensa em suporte técnico, manutenção de sistemas, DevOps. Nesses cenários, onde o fluxo de trabalho não para e as prioridades mudam rápido, o Kanban oferece aquela flexibilidade que é essencial. E o que não falta é ferramenta para implementar isso, desde umas super visuais e simples como o Trello, até plataformas mais robustas e completas como Jira, GitLab, GitHub Projects e Azure DevOps. Cada uma delas oferece um jeito de aplicar os princípios do Kanban no trabalho digital. Agora vamos dar um passo para trás, nos afastar um pouco do quadro, para a gente entender a filosofia por trás dele. Porque Kanban é bem mais do que só colunas e cartões, é um jeito diferente de enxergar o trabalho. Essa frase resume a ideia central de uma forma perfeita. O objetivo do Kanban não é ficar controlando as pessoas, microgerenciando o que cada um faz. A ideia é criar um sistema onde o trabalho flua da melhor maneira possível. O foco muda das pessoas para o processo. E para a gente fechar, fica uma provocação para pensar. Em qualquer projeto, em qualquer rotina, onde é que existem os gargalos, as frustrações, a falta de clareza? Onde é que um fluxo de trabalho mais visível, mais otimizado, poderia fazer a maior diferença? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma nova forma de trabalhar.